Graças a Deus. No capítulo 12, vou repetir, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo, a partir do versículo 1. Encontraram? Amém. Eu vou ler. No texto em negrito diz assim: Herodes manda matar quem? Tiago. E Pedro é livre da prisão. E a morte de Herodes? O próprio Herodes, o governador, né? Ele mandou matar o irmão de João, o evangelista. Veja bem, e esse João, ele era um do braço direito de Jesus, tá? Tiago e João eram irmãos, e esses dois irmãos, juntamente com Pedro, vocês sabem que nos desafios, na solução de problemas gravíssimos, como ressurreição de uma certa menina, em que Jesus chamou-a de menina Talita, né? O Senhor Deus a ressuscitou. Pedro, Tiago e João estavam lá dentro do quarto, junto com Jesus, para ressuscitar aquela menina. Lá no Monte da Transfiguração, se encontrava ao lado de Jesus Pedro, Tiago e João. Então esses três discípulos, eles tiveram destaque. Eles estavam mais, né, aguçados para as coisas do Espírito Santo, tá? Porque eles sobressaíam. É o que acontece na igreja. Muitas pessoas vêm à igreja, mas alguns 10 anos na igreja e não conseguem se colocar na presença de Deus. Outros chegam com 1 mês, já quer batizar, com 1 ano, já quer evangelizar, já quer pregar a palavra de Deus, né? Muito rápido. Então esses sobressaíam, tinham destaque. Então aonde quer que Jesus andava, em situações mais elevantes, ele sempre levava esses 3 apóstolos, tá? Pedro, Tiago e João. E vocês veem que um deles, Tiago, o governador mandou matar, tirou-lhe a vida. Sabendo o governador que o que ele havia feito, tá, na vida de Tiago agradou os judeus, então ele deu mais sequência, tá? Ele apertou mais o cerco. E agora eles intentaram contra Pedro, o cabeça. Pegamos Tiago, matamos, né? Isso agradou os judeus ficaram alegres, os judeus incrédulos. Agora nós vamos na captura de Pedro, e pegaram Pedro e o lançaram na prisão. Amém? Lançaram na prisão. Vamos ver aqui o texto, o que diz no versículo 1. A seguinte, vamos ver, vamos dar agora a leitura, fazermos a leitura, porque por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de quem? Ele era irmão de quem? De João, tá? O evangelista, aquele que foi aquele que é o autor do livro do Apocalipse, estava referindo-se a esse João, aquele que inclinou, tá, a cabeça no peito de Jesus,
aquele discípulo em que houve um destaque, ele se aproximava junto ao Senhor Jesus Cristo, né? Cativava ao Senhor Jesus Cristo com o seu amor. Aleluias. Então vejamos aqui, versículo 3: vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, o mesmo que fizeram com Jesus no dia dos asmos, ou seja, na festa da Páscoa, tá? Mas não estou me referindo a esta Páscoa que hoje as nações, tá? Os gentios, as nações comemoram, não? É a Páscoa do judeu, que matava-se um cordeiro, sacrificava-se um cordeiro, comia-se da carne do cordeiro, e o sangue espargia-se nas portas, tá? Então, era um ritual, era uma festa, e os judeus todo ano faziam esta festividade. Então pegaram Pedro para que no dia seguinte, no dia da Páscoa, viesse ser apresentado Pedro para o matar. O que fizeram com Jesus no dia da Páscoa era, por costume, soltar um preso, soltar um delinquente, tá? Então, entre Jesus e outros presos, alguém lembrou-se de Barrabás, um delinquente, um salteador, um matador. Então Pilato falou: o que queres que eu salte? Esse Jesus ou Barrabás? E o povo, incitado pelos sacerdotes, diziam: a esse Jesus crucifica, mas salta Barrabás. Então eles quiseram fazer o mesmo com Pedro, e Pedro estava aguardando na prisão. Pedro estava lá na prisão, e durante toda aquela madrugada Pedro estava dormindo. Pedro estava esperando no Senhor. Pedro estava ali, né, entre soldados, 2 soldados dentro da cela e outros soldados fora da cela, aguardando com segurança a Pedro, para que Pedro não fugisse, porque outrora Pedro havia tido uma experiência marcante com o Espírito Santo. Outrora Pedro estava pregando por uma multidão, ele foi tomado, arrancado e foi levado à prisão. E naquela prisão, o Espírito Santo de Deus, ele envia um anjo na prisão e toca em Pedro e manda que Pedro saísse daquela prisão. E o Espírito Santo de Deus agora vá e dê testemunho de mim. Que Pedro saiu naquela manhã e foi direto para a sinagoga. Chegou na sinagoga e começou a pregar. Enquanto isso, as autoridades estavam procurando Pedro. Cadê Pedro? Cadê o pregador que nós mandamos prender? E alguém falou: olha, ele está na sinagoga pregando, ministrando, falando a palavra de Deus. E trouxeram Pedro e falaram assim: olha, nós não falamos para você, para que você não desse testemunho, que não falasse desse nome? E Pedro disse assim, olha, versículo, abra aí no livro de Atos, por favor. Já está. Atos, no capítulo 5, vamos ver aqui, Atos, no capítulo 5, 29. Só voltar algumas folhas, né? Encontraram? Sim. Aí, porém, Pedro diz assim: porém, respondeu Pedro e os apóstolos e disseram:
mais importa o quê? Obedecer a Deus do que aos homens. Pedro foi proibido de pregar. Tá? E quem estava por detrás de tudo aquilo eram os sacerdotes. Eles estavam ali junto aos governadores, pressionando Pedro. E lá em Jerusalém, para que Pedro não pregasse, não falasse desse nome. E como os discípulos disseram claramente para eles: olha, importa obedecer a Deus do que vos obedecer. Eles eram ousados, não por atrevimentos, mas eles tinham chamado do Espírito Santo de Deus. Eles tinham visto sinais. Eles viram Jesus curando, ressuscitando, e eles receberam um mandato de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, pregando a palavra de Deus. As autoridades e os sacerdotes se colocaram contra Pedro, tá? E levavam Pedro, todos os momentos do seu discurso, levavam Pedro à prisão. E vendo que isso nada impedia o crescimento da igreja, o que fizeram? Agora nós vamos pegar Pedro, vamos colocá-lo na prisão, vamos colocar soldados. Pedro vai ficar dentro da prisão amarrado entre 2 soldados, e do lado de fora nós vamos colocar mais 16 soldados para prender Pedro, ou seja, para que Pedro não venha fugir da primeira vez. Mas o que acontece? Que na madrugada, enquanto Pedro ali estava preso, dormindo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava na casa de João Marcos, orava toda a madrugada, pedindo ao Senhor: meu Deus, envia o teu anjo, meu Deus, guarda Pedro, meu Deus, livra Pedro, Senhor, livra da morte, livra da prisão. Eles começaram a orar a madrugada toda, orando, buscando de Deus a libertação para Pedro. E vamos ver o que acontece. Vamos lá voltar no capítulo 12. Vamos ver aqui 12:4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Viu? E os guardas diante da porta guardavam a prisão. 4 quaternas, ou seja, 4 vezes 4 dá quanto? 16 soldados. Com mais 2 soldados dentro da cadeia, junto a Pedro, um do lado, outro do outro. São 18 homens para guardar um servo de Deus, que não estava fazendo mal algum, senão pregando a palavra de Deus. Então você vê que perseguição na igreja não vem da parte do homem. Isso é coisas espirituais, é perturbação, é inveja. O adversário colocou inveja no coração dos sacerdotes, no coração das autoridades. O adversário fez com que aqueles homens ficassem
perturbados, ao ponto de levar os servos de Deus nas cadeias e prisões, e com plano de matá-lo. Mas o Senhor tinha um plano na vida de Pedro. Pedro não haveria de morrer tão cedo, porque Jesus, já antes de subir aos céus, numa pesca maravilhosa, rente à praia, na orla da praia, ele havia falado com Pedro: Pedro, quando você era jovem, você se cingia, você ia por qualquer lado que você queria, porque Pedro sempre foi um homem ousado, independente, resolvido, né? Um homem sanguíneo, um homem que tinha impulso para as coisas, para resolver as coisas. Mas Jesus falou assim: mas quando chegar na sua velhice, quando chegar bem mais na sua idade, então Pedro, você não vai ter mais a sua escolha. Haverá a quem te leve à morte, tá? E ele haveria de morrer pelas autoridades por perseguição, e não crucificado numa cruz, não de cabeça para cima, mas seria de cabeça para baixo, glorificando o nome do Senhor. Mas não cedo, não jovem, mas seria um plano futuro. Então Deus estava aguardando Pedro para um plano futuro. Amém? Glória a Deus. Mas quanto a Tiago, que era servo de Deus, conservo com Pedro, braço direito de Jesus, Deus permitiu que Herodes o matasse com a espada, tá? João, o seu irmão, ele foi lançado numa ilha no deserto, para que lá morresse à míngua. Mas quando João estava lá no deserto, na ilha, tá? O anjo do Senhor o visita e diz: João, vem aqui. Ele foi arrebatado em espírito, tá? O seu corpo permaneceu, mas o seu espírito, ele subiu aos céus. E o Senhor Deus registrou, mandou que João registrasse todo o livro de Apocalipse, do início ao fim, para testemunho da obra de Deus. Amém? Deus tem um plano. O plano do Senhor, ele se estabeleceu no momento, na hora certa, na vida de todos aqueles em que o Senhor Deus houvera escolhido. Eu não sei o plano que Deus tem na minha vida. Você não sabe o plano que Deus tem na sua vida. Mas você sabe uma coisa: que a fidelidade a Deus, que você tenha intimidade com Deus, ela vai te mostrando, ela vai revelando o teu futuro, aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida. Amém? Essa é a fé do cristão. O cristão, ele tem que andar em fé. Meu Deus, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Mas o meu amanhã, o meu futuro, ele está em tuas mãos. Tudo que vier às minhas mãos para eu fazer, e que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê ânimo, que o Senhor possa confirmar o trabalho das minhas mãos. Amém? O cristão tem que andar assim, na intimidade, na fé, na oração, buscando de Deus a comunhão, porque é nessa busca que o Senhor Deus, ele vai desenrolando os mistérios em sua vida. Amém? Amém. Mas o Senhor Deus deu graça a Pedro e mostrou para Pedro, revelou para Pedro o seu futuro. Nem todos o Senhor Deus usa desta forma. Nem todos. Pedro foi privilegiado
nesse campo da fé. Pois bem, então está ali Pedro para ser apresentado no dia seguinte, para ser morto. Mas o Senhor Deus houvera providenciado a igreja, aleluia. Vamos ver aqui, vamos dar sequência, tá? A igreja, capítulo 12, versículo 12. Acompanhe comigo. E considerando nele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam ali reunidos. E o que eles faziam ali reunidos? Oravam, buscavam, intercediam, porque Deus tinha um plano na vida de Pedro. Pedro haveria de pregar para muitos. Pedro, ele era um dos considerado, tá? O apóstolo que houvera substituído ou houvera recebido a incumbência de levar a palavra do Senhor. Pedro, ele era uma das colunas da igreja do Senhor. Ele era um dos responsáveis, porque quando Jesus Cristo sobe, Jesus Cristo fala assim para Pedro: olha Pedro, apacentai as minhas ovelhas, apacentai os meus cordeiros. Amém? Pedro recebeu essa incumbência, essa responsabilidade. Por isso Pedro foi reservado, por graça do Espírito Santo. Ele estava na prisão, ele estava sendo ali guardado por 18 soldados. Mas o anjo do Senhor, ele entra na prisão, tá? E quando ele entra na prisão, há uma luz, resplandece aos 4 cantos daquela prisão, tá? E diz a palavra do Senhor que os guardas mantiveram dormindo. Veio ali um sono pesado sobre aqueles guardas, um sono muito pesado, uma luz muito forte dentro daquela sala, daquele presídio. E diz a palavra do Senhor que as cadeias, as algemas, elas caíram automaticamente. Amém? E o anjo falou: levanta-te, Pedro, cinge-te, põe as tuas sandálias, Pedro, põe a tua capa, Pedro, e segue-me. E quando Pedro, sem saber de nada, porque Pedro estava, de repente dormindo aquele sono profundo, de repente alguém levanta, põe a sua sandália, cinge-te, põe a sua capa, põe o seu cinto, me acompanhe. E as cadeias, cadê? Não estou mais preso, os homens estão aqui dormindo. Então Pedro obedece aquela voz, meio atordoado, ou seja, meio confuso, estava dormindo, um sono profundo, e de repente tudo acontece, uma pessoa aqui me chamando, levanta, uma luz, e ele obedeceu. E o anjo passou entre aqueles 16 soldados. Diz a palavra do Senhor que a porta que dava para a rua e as portas da prisão, elas foram abrindo automaticamente. Amém? Pedro foi passando, acompanha o anjo na frente, e Pedro acompanhando aquele anjo. Cinge-te, acompanha-me. Tudo que aquele anjo fazia, Pedro, ele acompanhava, ele seguia o anjo. E quando chegaram à porta e que chegaram à rua, o anjo o deixou. O anjo se apartou
Aí Pedro começou a perceber e disse: agora eu sei que Deus enviou um anjo para me livrar das mãos dos judeus e das autoridades que estavam me guardando para me matar no dia seguinte. Agora eu sei, Deus enviou seu anjo. Então Pedro foi direto ao lugar justamente em que ali tinha uma casa, ali tinha uma serva de Deus. E diz a palavra do Senhor que aquela casa era a casa de João Marcos. Tem nada a ver do evangelista, era um outro João, João Marcos. E ali, conforme nós lemos capítulo 12, versículo 12, tá? Ali eles oravam, ali eles buscavam, ali eles clamavam pela vida de Pedro. E Pedro então bate na porta. Versículo 13. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegre, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava o quê? À porta. A menina ouviu alguém bater na porta, os irmãos orando na madrugada toda. Então Pedro bate na porta, a menina olha e vê e percebe que é Pedro, e ela, por alegria, por gozo, por felicidade, ao invés de abrir a porta, ela volta e pede aos irmãos: irmãos, Deus ouviu a nossa oração. Irmãos, Pedro está aí fora, é ele que está batendo. Olha o que eles falaram. Versículo 15, é isso? Versículo 15. E disseram-lhe: está o quê? Falaram para a menina e disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Sabe o que o pessoal falou? Aqueles irmãos que estavam orando ali a madrugada toda? Não é Pedro, não. É o anjo de Pedro que está aí batendo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele tem me despertado, aberto os meus olhos, tá? Para uma questão que vem acontecendo a respeito de oração, a respeito de intercessão, que nós como igreja temos feito, principalmente quando nós oramos na parte ou na área dos governos. Muitas vezes nós oramos, nós fazemos campanha, colocamos toda a igreja para orar, como eu tenho visto em muitas igrejas, às vezes na televisão, tá? Muitos homens de Deus têm feito campanha, às vezes eles fazem cruzadas evangelísticas, e no fim eles abençoam, tá? O prefeito daquela cidade em oração, o governador, eles oram pelas nações com milhares de irmãos buscando o Senhor. Isso é muito importante. Nós devemos fazer isto sempre, porque o próprio Paulo diz, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar pelos nossos governantes que se encontram em eminência, para que haja paz, para que nós tenhamos liberdade, possamos viver uma vida de sossego. Chega de perturbação, de perseguição, chega de morte entre os apóstolos, entre os irmãos. Vamos orar, vamos quebrar esse demônio da perseguição que usa as autoridades contra a igreja do Senhor.
Então, Paulo, ele orienta as igrejas, ele manda cartas, orientando as igrejas, ora pelas autoridades, busque a Deus, interceda por Deus, interceda a Deus pelas autoridades, para que não haja também corrupção. E nós temos feito isso até o dia de hoje. Mas uma coisa eu quero alertar aqui por boca de Deus. Quando nós oramos por uma certa causa, meu irmão, nós devemos ter esperança. Porque se eu dobro os meus joelhos para orar em favor de uma solução, de um problema, de uma enfermidade, eu tenho que ter esperança. Eu tenho que estar com os meus olhos abertos, os meus ouvidos aguçados. Eu tenho que estar atento às mãos de Deus. Qualquer sinalzinho, qualquer notícia que seja mínima, eu tenho que crer. Esta é a esperança em que eu estou me referindo. Tem que haver esperança. Eu tenho que confiar nas minhas orações, confiar no poder de Deus, na misericórdia de Deus. Eu tenho que saber uma coisa: se eu estou orando por uma causa, não é por meu bel prazer, não é pela minha capacidade, não. É o Espírito Santo de Deus em que tem me considerado esta graça, tem me levantado para interceder por uma causa em que Deus está interessado de resolver. Amém? Glória a Deus. Então, se eu não tiver esse entendimento, irmãos, eu vou estar orando com todo o número de irmãos, com 20, com 10, com 30, com 40, 50, com 10 mil, mas se eu não estar atento, não tiver esperança, a minha oração vai ser uma oração morta, conforme aconteceu com essa igreja. Ou seja, eles obtiveram sucesso na oração, mas quando Deus envia a resposta, envia o anjo, livra Pedro, e que Pedro bate na porta, justamente o lugar aonde ele estava orando, intercedendo para Pedro, ao invés dele acreditar que Deus houvera operado já o seu milagre, que Deus já havia ouvido a sua oração, eles então apelam em dizer: não é Pedro não, é o anjo de Pedro. Que incredulidade! Nós temos que vigiar nisto. Eu quero dizer uma coisa: quando se ora pelo governo, se Deus te levantou para orar pelos governos, pelos governantes, se Deus tem te levantado, te orientado para orar pelos presos, pelas delegacias, pelas autoridades, então nós temos, meu irmão, que ter esperança. Eu não posso mais abrir a boca para falar mal do governo. Eu não posso mais criticar o governo, fazer chacota com o governo. Eu tenho que ter esperança. Isso vai passar. Deus vai resolver esse problema. Aqueles que devem, Deus está levantando aí juízes que têm compromisso com a palavra de Deus para colocar esses maus elementos aonde eles merecem. E se assim tem acontecido, nós temos que ter esperança. Deus está ouvindo a nossa oração. Deus está atendendo a oração do povo brasileiro. Então eu tenho que parar de falar mal. Eu não posso usar os meus lábios para criticar. Eu conheço os meus direitos. E eu tenho que saber até onde eu posso falar, até onde eu posso cobrar. Porque muitas vezes nós fazemos chacotas com o nome disso, daquele outro, daquele dos governantes, ex-presidente que fez um monte de falcatrua. Então isso não me pertence.
essa crítica não me pertence, porque se eu me propus a orar pelo meu governo, a orar pelo meu país, isso já não pertence mais a mim, pertence a Deus, porque eu estou entregando nas mãos de Deus o culpado, e Deus, no dia certo, na hora certa, enviará a sentença. Ninguém vai ficar impune. Então, se eu sei que ninguém vai ficar impune, por que eu vou abrir a minha boca para defamar, para lançar pragas, para acusar? Basta, porque se eu estou orando, entregando esta causa nas mãos do Senhor, basta. Eu fecho a minha boca e eu espero a misericórdia de Deus se cumprir através das minhas orações. Amém? Glória a Deus. Você concorda com isso? Diga amém. Amém. Esse é o caminho certo, meu irmão. Se a pessoa ora pelo governo, você tem que ter esperança, tá? Espera em Deus, através do Sérgio Moura, né? Espera em Deus. O juiz está fazendo aí uma grande obra, tá? Ora por ele, continua orando por ele, para Deus dar graça e autoridade, proteção também. como juiz, proteção para que não venha ser morto, né? Ser morto, né? De repente ele entra num jatinho, num avião, e de repente ele pode ser entrando num plano aí de falcatrua, né? Alguém pode lançar bomba, alguma coisa, tá? E fazer cair o avião. Então nós temos que orar, pedir ao Senhor: guarda o teu servo, Senhor, abençoe teu servo, livra, Senhor, de todos os males, porque a luta não é contra homem, a luta é contra demônios. Quando se trata de poder, quando se trata de falcatrua, quando se trata de corrupção tamanha que estamos vivendo, já não é mais material, já não é mais por parte do homem, mas há a mão de Satanás tentando perturbar a nossa nação, porque o diabo tem visto Deus salvando as igrejas do Brasil cada dia mais crescendo. O número de evangélicos está crescendo na nossa pátria, e Satanás não está satisfeito, e ele tem procurado o máximo perturbar a nossa nação, tentando impedir o trabalhar do Senhor nesta nação. Mas nós, como servos de Deus, Atalaia, como igreja do Senhor, nós temos que orar e vigiar e saber que o Senhor Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Esse é o Deus que nós servimos. Aleluias. Amém? Deus guardou Pedro, Deus livrou Pedro, Deus enviou um anjo, Deus fez com que a cadeia viesse reluzir de madrugada, altas horas da madrugada. Aquela cadeia se tornou dia, porque a luz do Senhor entrou naquele lugar. Oh meu Deus, eu estendo as minhas mãos em direção a Brasília. Eu estendo as minhas mãos, Senhor, nesse palácio, e peço agora, em nome de Jesus, que os teus anjos sejam enviados, Senhor, para esse lugar, aonde ali se encontram os nossos governantes, e a todos os prefeitos, e a todos os governadores que regem esta nação. 26 estados, meu Deus, que tem esse país, esse Brasil. Senhor amado, que todos esses estados sejam guardados, que recebam ordem do teu
anjos para influenciar, para trazer boas influências a esses estados, através desses governadores, que eles recebam do Senhor a ordenância de fazer o seu governo, mas um governo democrático, um governo bom, um governo que venha ser para o povo, não para o seu bem próprio, mas que o Senhor possa usá-los, que o teu Espírito Santo possa entrar com justiça e repreendendo toda sorte de demônios, todos os demônios que têm se levantado contra esta nação. Meu Deus e meu Pai, eu sei que tu me ouves, e que esta nação esteja sobre a graça do teu Espírito Santo, e que o sangue de Jesus possa, neste momento, fazer jus a todos os brasileiros que têm desejado a salvação, que eles possam ter a oportunidade de receber de ti, Senhor, a bênção, a salvação para as suas famílias, Senhor amado, e que todo espírito de corrupção, vícios, drogas, prostituições sejam repreendidos, que a boca de Satanás seja fechada nesta noite, seja fechada agora, que os demônios estejam impossibilitados de operar, ó Senhor amado, contra as famílias, contra a vida dos teus servos nas igrejas. Senhor meu Deus, abençoe sim esta pátria, abençoe esta nação. Tome em tuas mãos, Senhor, todos os que fizerem investimento nesse país, Senhor amado, tome em tuas mãos, Senhor amado, os empresários, meu Deus, abençoe as suas firmas, abençoe, Senhor, os seus negócios. Nós entregamos, ó Pai, tudo isso em tuas mãos, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga amém. Amém. Diga graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.